Olá, o Senado começa a discutir agora o projeto que estabelece a Lei de Responsabilidade Social. O autor da matéria, o senador Tasso Gereissati, conversa com a gente agora sobre esse assunto e eu vou entrar logo no assunto sem mais delongas, porque é grande. Senador, depois de 20 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal, o senhor apresenta agora esse projeto criando metas para o combate e o enfrentamento da pobreza no país. Como é que vai funcionar essa lei de responsabilidade social apresentada pelo seu projeto? Boa tarde, Ângela. Prazer em estar com você. Essa lei, ela apareceu agora, veio à tona agora, mas é um conjunto de medidas que já todos estão, de uma maneira ou de outra, imaginando já há algum tempo. E isso ficou mais claro agora na pandemia. Existe uma parcela considerável da população brasileira que vive sem nenhum tipo de defesa contra a pobreza, ou em situação de pobreza absoluta, ou até abaixo da pobreza, e sem ter nenhum tipo de benefício, de seguro, de ter até a quem recorrer. Então, essa lei, ela substitui um pouco o auxílio emergencial, mas tendo caráter definitivo. Aí ela se junta à Bolsa Família, dando uma arredondada para cima dos valores da Bolsa Família e ampliando esses valores em função da renda familiar per capita de cada um, que vai ter, portanto... Não, uma dúvida que a gente tem, pelo que o senhor fala, agora em caráter permanente, uma espécie de auxílio, a exemplo do que acontece com Bolsa Família. Mas uma pergunta que se faz nesse cenário de pandemia é se há recursos, há caixa no governo para isso, já que o aumento do nosso gasto público esse ano foi muito em função dessa distribuição de recursos. Como é que fica com o teto de gastos e outros critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal num cenário agora permanente, né? Evidente. Essa é a grande dificuldade de um projeto como esse. Mas esse projeto estabelece como norma obrigatória a obedecer o teto de gastos e seja qual for a meta de teto de gastos da agora por diante. Inclusive, no próprio projeto, a gente define quais são as fontes de financiamento, quais serão as fontes de financiamento desse programa. Mas a diferença é que esse programa, uma parte dele somente é tipo Bolsa Família. Duas outras partes serão uma espécie de poupança obrigatória. A primeira, que a gente chama de poupança seguro família, é que esse programa ele tem como objetivo assegurar da segurança às famílias, mesmo não só as informais, aquelas que estão no mercado informal, mas também as formais, que estão no mercado formal. Por exemplo, muitas famílias, se você observar, tirar uma foto hoje, ela não está na linha de pobreza, mas amanhã pode dar, ou porque perdeu o emprego, ou porque teve algum problema, ou problema com a família. E, evidentemente, essa volatilidade é muito comum nas famílias brasileiras. Imagine, por exemplo, no dia de hoje, que nós temos 14 milhões de desempregados. Então, a ideia é que o governo faz um depósito per capita a esta família, e este depósito é depositado ao longo da situação de desemprego, de emprego da família ou de renda garantida, e quando houver qualquer tipo de urgência ou emergência, esse depósito, esse dinheiro que foi depositado pode ser sacado. E a outra... Uma espécie de FGTS do trabalhador informal, isso, senador? Informal. Informal. É formal? Mas para o formal já não existe FGTS? Mais ou menos tem uma semelhança com isso. A outra poupança é a poupança educação, em que o menor de idade também recebe uma poupança que vai poder
sacar esta poupança, vai receber uma poupança mensal, e vai sacar essa poupança quando completar o ciclo de primeiro e segundo grau. Então, isso é uma maneira de estimular as famílias para que não haja evasão escolar e as famílias, as crianças e adolescentes cheguem ao ciclo completo de primeiro e segundo grau. Então, são 3 desses benefícios. E mais, estabelece objetivo de redução da pobreza por 3 anos. Objetivos que vão ficando mais fortes ou menores no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e a cada triênio o governo executivo que tiver no poder estabelece os novos objetivos. E ali também fala de sanções, caso o governo não consiga cumprir essas metas. Eu vi que inicialmente o senhor mencionava uma meta de reduzir a pobreza a 10% e a extrema pobreza a 2%. Extrema pobreza que mesmo antes da pandemia, pelo IBGE em 2019, atingia 6,4% da população. Uma meta audaciosa e, ao mesmo tempo, importante, né, senador? O que acontece se, uma vez aprovado o projeto, o governo não cumpre com essas metas estabelecidas? Aí o governo vai ter que responder por responsabilidade administrativa, explicar a cada um dos poderes, judiciário e principalmente legislativo, por que e quais razões levaram a não conseguir alcançar essas metas. Isso tem que ser feito de uma maneira aberta e transparente. Então, todos nós vamos estar acompanhando o alcance e o desenvolvimento desses objetivos, e aqueles que não conseguirem, dependendo dos objetivos, não serem alcançados, vão ter que ficar transparentes para a opinião pública também. Senador, o senhor mencionou agora há pouco que o senhor previa no projeto, dizia quais eram as fontes de recursos para poder conceder esses benefícios à população. Quais são eles? De onde sai esse dinheiro cumprindo o teto de gastos? Olha, esse dinheiro sairia primeiro o próprio Bolsa Família, porque ele está incluído nisso tudo. O Bolsa Família vai ser só... O Bolsa Família deixa de existir e se transforma em um desses 3 benefícios que passa a existir. Exatamente. Nós fazemos uma sugestão que possa, de uma maneira não obrigatória, parte das emendas parlamentares e emendas de bancadas sejam transferidos para esse programa. Por exemplo, se eu e 3 deputados do Ceará resolverem transferir parte das minhas emendas para esse programa, vai aumentar o per capita das famílias do Ceará. E assim vai acontecer em Minas Gerais, se acontecer aqui. Então, nós acreditamos aí que isso vai ter um estímulo importante para que se alcance esses objetivos. O abono salarial. Nós não acabamos com o abono salarial. No entanto, nós fazemos uma modificação nos critérios de pagamento do abono salarial, que vai ser definido em função do número de dependentes que cada família tem. Então, com isso, se pretende ter algum recurso que possa ir para esse programa como um todo. Redução de 15% dos gastos tributários. Gastos tributários é a linguagem técnica para subsídios às empresas. Subsídios, incentivos tributários, que hoje é cerca de 350 bilhões, teriam uma redução de 15% para que fossem alocados para esse programa. Outra fonte é a própria área de assistência social, que vários programas que estão embutidos de assistência social estarão embutidos dentro desse programa. Por exemplo, quando nós fazemos o programa Educação, parte dos recursos da educação podem ir para exatamente garantir esses recursos que nós estamos jogando na efetivação desse programa. Senador, qual foi a receptividade
desse projeto agora, apresentado para o Senado no meio de uma pandemia, quando o governo, de alguma forma, discute os efeitos sociais e econômicos desse ano tão difícil que foi de enfrentamento dessa crise 2020, né? Olha, eu acho que o momento mais oportuno não podia ser, porque nós estamos prevendo o início do ano que vem, pelo menos o primeiro trimestre do ano que vem, talvez o primeiro semestre do ano que vem, muito difícil. Nós vamos entrar um ano com índice de desemprego elevadíssimo. Nós provavelmente ainda estaremos com um altíssimo nível de casos e de óbitos pela pandemia, maior do que hoje, é o que está se prevendo, e ainda não foi renovado o auxílio emergencial. Então, seria uma maneira de dar segurança jurídica imediatamente, se conseguíssemos aprovar agora, que eu acho que é difícil, para que todas as famílias, sejam formais ou informais, tenham acesso a algum tipo de benefício que lhe dê essa segurança. Senador, nosso programa já chegou ao fim, é tão curtinho o argumento, seguramente fica o convite para o senhor voltar aqui e continuar conversando conosco no programa a respeito disso. Me despeço agradecendo sua participação aqui no nosso programa e agradeço também a quem está em casa nos acompanhando, aproveitando para me despedir também do programa Argumento. A partir de agora, nosso colega, o Ronaldo Martins, passa a assumir esse programa que traz para você que está em casa as conversas com parlamentares, como o senador Tasso Gereissati, sobre os projetos relevantes em discussão no Senado, como esse da Lei de Responsabilidade Social, que começa a ser discutido pelo Senado. Tchau, a gente se vê por aí. Se cuida.